Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para deixar uma meditação da palavra do Senhor para o seu coração. Evangelho, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, que vai nos falar da linhagem real de Cristo. O verso 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. E Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acaz. Acaz gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos, no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azó. Azó gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Portanto, o total das gerações é: de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ou seja, 42 gerações. Esta foi a leitura bíblica desse dia. E o que eu quero frisar aqui nessa genealogia é o poder da graça de Deus. Se você observou, se atentou na leitura, você observou a citação de algumas mulheres que foi dito. E a citação de uma mulher na genealogia judaica é algo muito raro. No entanto, além de Maria, 4 mulheres são mencionadas na genealogia de Jesus. A primeira, Tamar, que se envolveu numa trama com Judá, em Gênesis capítulo 38. A segunda mulher que o texto bíblico nos informa é sobre Raabe, uma ex-meretriz cananeia que viveu em Jericó, Josué capítulo 2. A terceira mulher que o Evangelho de Mateus cita é a Ruth, uma moabita que se casou com um israelita, Boaz, em Ruth capítulo 1, versículo 4. E a terceira mulher que é citada no texto bíblico é Batseba, mulher de Urias, que provavelmente era heteia e adulterou com Davi, 2 Samuel capítulo 11 em diante. No começo de seu evangelho, Mateus nos mostra o poder da graça de Deus, que pode perdoar o pecado mais vil e resgatar o pecador e torná-lo parte da linhagem real. Veja que todas essas citações dessas mulheres, elas erraram, elas cometeram erros durante a sua vida, mas nós vemos aqui que mesmo que elas tenham errado em algum momento de sua vida,
houve o perdão de Deus. O poder da graça veio sobre a vida dela. Isso significa que não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o erro que você cometeu, se você reconhecer, pedir perdão para Deus, Ele certamente perdoará. Porque Deus ama o pecador. A Bíblia diz que em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos ama. Ele não ama o pecado, mas o pecador sim. E se reconhecermos e pedirmos o perdão, nos arrepender, certamente o poder, a graça do Senhor se manifestará, o poder da graça, do perdão. Para concluirmos, eu quero deixar um versículo em Romanos capítulo de número 5, a partir do versículo 20, diz: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei foi introduzida não para proporcionar a redenção, mas para enfatizar o quanto esta redenção plena e total se fazia necessária. Com a lei, o pecado ficou ainda mais evidente, marcando claramente seu contraste em relação à santidade de Deus. A lei foi introduzida não para proporcionar a redenção, mas para enfatizar o quanto essa redenção plena e total se fazia necessária. Assim como estas mulheres que citamos, está relatada no Evangelho de Mateus, elas foram introduzidas na linhagem real de Cristo, porque houve o perdão, o poder da graça alcançou a vida delas. Assim também Deus pode alcançar-nos com o poder da graça dele. Então que possamos reconhecer, pedir perdão para Deus, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus te abençoe. Reflita nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Não importa o teu pecado, não importa o teu erro, o que importa é que se você reconhecer, pedir perdão, o perdão vai vir sobre a tua vida, o poder da graça se manifestará, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus te abençoe, fique na paz.